Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores, Dr. Jorge Manaia, Tio Carlos, Marcelo Arará, Dr. Eduardo Moura, Alexandre Cerruti, Remon, Tereza Berger, Ivanir de Mello, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Adilson Pires, Dr. Edson da Creatinina, Carlinhos Mecânico e Israel Atleta, 14, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h08. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Dr. Ivanir de Mello, vereador Ivanir de Mello. Boa tarde, doutor Eduardo Moura. Boa tarde, demais vereadores presentes nesta sessão e em seus gabinetes. Boa tarde aos assessores e aos funcionários da Câmara de Vereadores e aos telespectadores da TV Câmara. Faremos hoje um breve relato sobre o Bondinho do Pão de Açúcar. O Bondinho do Pão de Açúcar prepara a comemoração do seu centenário. Neste complexo turístico da cidade, funcionam atualmente 2 sistemas teleféricos independentes, com 2 bondinhos em cada linha, circulando em vai e vem. À medida que se sobe, a paisagem vai ficando mais ampla e mais bonita. Da Praia Vermelha ao Morro da Urca, são cerca de 200 metros de subida, e o trecho seguinte, de pouco mais de 300 metros, percorridos em média 3 minutos cada, numa velocidade estrategicamente calculada para tirar o fôlego e expressões admiradas de quem faz o passeio. Cenário de filmes de Hollywood, nosso bondinho, na verdade, já passou por 3 remodelações. A atual pode transportar até 65 passageiros em cada viagem, de 20 em 20 minutos, ou intervalo necessário, e é a única no mundo com as faces laterais totalmente transparentes, devido ao acrílico utilizado de tecnologia de aviação. Esta premiada estrutura envidraçada em forma de bolha é exclusiva do Pão de Açúcar e foi idealizada e patenteada pela firma italiana Nardo, um design premiado do 4º Salão de Montanha em Turim, em 1971. Toda essa tecnologia talvez seja insuficiente para se experimentar a força deste monumento natural e símbolo de tudo em nossa cidade, da logomarca de um cafezinho ao símbolo de eventos internacionais, passando por empresas e políticos. São os 400 metros de granito escuro e imponente, de nome dado possivelmente pelos escravos do ciclo açucareiro. Uma pequena área de Mata Atlântica recobre seus contornos sinuosos e guarda uma biodiversidade única no mundo. Algumas espécies botânicas só podem ali ser encontradas e em nenhum outro lugar. Um passeio ao longo da pista Cláudio Coutinho, que fica em volta do morro, garante momentos de descanso e observação das calmas águas da Baía de Guanabara, que atraíram nossos descobridores. Coisas que são para o carioca aplaudir e ajudar a preservar. No Brasil, nossa natureza se confunde com nossa história e nossa economia. O modelo econômico que o Bondinho do Pão de Açúcar representa é tudo que nós verdes queremos para o Brasil. Economia limpa, verde, convivendo respeitosamente com a natureza. A economia verde é um dos temas da conferência Rio+20, que ocorrerá no ano que vem, em junho do ano que vem,
e que vamos debater ao longo deste ano na comissão especial que presido, junto com os companheiros Tio Carlos, Dr. Eduardo Moura, aqui presente, Rubens Andrade e professor Washington. Fica aqui registrada, então, a nossa homenagem a este belo exemplo de atividade econômica que respeita a nossa cidade. Obrigado e boa tarde. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários da casa, telespectadores da TV Câmara, quero cumprimentar a todos e, mais uma vez, abordar um tema que diz respeito à região onde eu trabalho e onde eu estive durante toda a minha vida, desde minha infância. Eu venho sentindo ainda muita falta de atendimento para as pessoas na área da saúde. Nós temos uma demanda reprimida naquela região, Coelho Neto, Acari, Costa Barros, Fazenda Botafogo, Colégio, Rocha Miranda e todo aquele entorno, que é impressionante, ainda mais quando nós observamos que há um esforço por parte da Prefeitura em fazer com que tenhamos unidades de saúde e pessoas ligadas ao Programa de Saúde da Família, o PSF, mas isso ainda não é sentido pela população. Eu vejo no PAN Coelho Neto, onde eu trabalho, que as filas se acumulam. Todos os dias nós temos um número de pessoas que não conseguem o atendimento. Nós temos agora uma UPA em Costa Barros. Está sendo construído outra UPA em Guadalupe, ou uma unidade de clínica da família. Mas mesmo assim, nós ainda não conseguimos dar conta dessa demanda. É impressionante como isso se mantém e nós não tenhamos ainda condições de dar alguma solução. Eu creio, senhor presidente, doutor Edson da Creatinina, eu creio que, e eu sou repetitivo em relação a isso, se deva ao modelo de assistência, que não é um modelo que permita que as pessoas possam entrar, possam ter a sua porta de entrada no sistema de saúde por uma unidade básica. E às vezes a gente vê a construção das UPAs e elas não estão dando conta do recado. Isso aliado a um problema seríssimo que os níveis municipal, estadual e federal terão que sentar para conversar, que é a falta de isonomia salarial nos 3 níveis. E, às vezes, no mesmo nível, tem pessoas trabalhando com salários diferentes. E não é só médico, é o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, etc. Não dá ainda para nós sentirmos tudo o que vem sendo feito. Não é perceptível. Eu não sei, eu seria injusto se eu emitisse alguma opinião em relação à gerência dos programas de saúde da família, mas eu tenho a impressão que também precisa ser revista essa gestão nesse programa. Eu atendo em Acari, nós temos uma unidade em Acari, que é o Dr. Mário Arcoverde, o posto médico Dr. Mário Arcoverde, carinhosamente chamado de postinho,
E em Acari tem programa de saúde da família. Na Fazenda Botafogo tem programa de saúde da família. Mas, mesmo assim, isso ainda não está conseguindo dar conta da demanda ali da população. Então, isso me preocupa sobremaneira, porque eu vejo que na maioria dos casos que são de fácil solução, eles vão, com certeza, agravar, porque as pessoas não têm atendimento. Uma hipertensão que não é tratada, amanhã vai dar problema para o coração, para o rim, e aquilo vai se perpetuando. Uma gripe, um resfriado que não é devidamente atendido, ele vai trazer problema se não for corretamente atendido, e as coisas são desse jeito. Então, eu acho que precisa de haver uma conversa entre os 3 níveis de governo, para que a gente possa dar solução para esse problema, que é um problema tão sério. Bem, nem tudo está ruim. Nós estamos assistindo, e eu gostaria de fazer esse depoimento, eu que sou uma pessoa tão crítica, eu gostaria de fazer esse depoimento do trabalho que vem sendo feito em outras áreas, lá na região de Coelho Neto, Acari, Colégio, Fazenda Botafogo. Na Mundial nós temos, que é uma comunidade ali perto da Vila Santa Teresa, também tem um trabalho bom, na Vila Rica, na Pedreira, na Lagartixa, nesses locais, em todos esses locais tem o dedo da prefeitura fazendo algum tipo de trabalho. Se fosse só asfaltamento, eu não estaria aqui falando. Se fosse só recapeamento, tapa-buracos, eu não estaria aqui falando. Mas tem trabalhos que vão ficar escondidos, drenagem de rios. Agora, neste sábado, nós tivemos a visita do prefeito Eduardo Paes, lá em Colégio, e ele esteve conosco às 8 horas da manhã, o que mostra que é uma pessoa trabalhadora, e ele esteve conosco e caminhou de Colégio até Coelho Neto. Ele fez questão, deve ter a distância de mais ou menos 1 quilômetro e pouco, e assumiu alguns compromissos que eu acho que são importantes, de avaliar a possibilidade de acabar com com as enchentes que ocorrem ali na Praça de Colégio e no seu entorno. Isso vai ser fundamental. Todos os vereadores que estão aqui, os que não estão também, que puderem trabalhar com a sua voz e o poder que tem com o seu mandato, se puderem ajudar-nos a fazer com que aquela obra tenha solução, podem ter certeza que serão bem-vindos. Não tem dono aquilo ali. Por acaso, ele foi lá naquele dia e ele se comprometeu a estudar essa obra ali no entorno da Praça de Colégio. Mas eu gostaria que outros vereadores pedissem também. E eu vou ficar muito feliz se isso ocorrer, quiçá com a totalidade dos companheiros que são pares comigo aqui nessa legislatura. A mesma coisa em relação à Praça de Coelho Neto, que ele também assumiu o compromisso de resolver aí já uma questão de urbanismo, tanto na Praça de Coelho Neto como na Praça de Colégio também, que ele se mostrou sensível a fazer com que nós tenhamos até uma academia da terceira idade ali naquela praça. Isso vai ser tão importante para as pessoas. Olha, os senhores e as senhoras não acreditam. A colocação do busto de Coelho Neto, e o secretário Osório esteve lá e inaugurou, fez com que as pessoas se sentissem felizes, as pessoas da nossa área. Imagina se essas obras todas puderem se concretizar, fazer com que haja um fluxo melhor do trânsito ali
com uma obra que não é de grande monta, ele também se comprometeu, fazer uma calçada que vai desde do espaço entre Colégio e Coelho Neto, ele também se comprometeu a fazer essa calçada. E eu tenho essa pauta, e eu vou encaminhar, para não me alongar, eu vou encaminhar a pauta que nós entregamos a ele e que ele se mostrou sensível a resolver. Nós que labutamos em determinado lugar, que vivemos a nossa vida em determinado lugar, quando a gente vê que está havendo algum tipo de melhora, a gente fica feliz. Eu vejo, por exemplo, na Vila Rica e na Vila Esperança, que foi iniciada uma obra e que agora parece que está meia bomba, mas nós também estamos pedindo para que aquilo seja resolvido, porque não vai adiantar resolver o problema de Coelho Neto e não resolver o problema de Acari, não resolver o problema do Rio Acari, das enchentes de Colégio, das enchentes em Rocha Miranda, não vai adiantar. A gente está querendo que haja um esforço grande por parte de todos nós, né, que amamos aquele lugar, e eu, como pessoa que me elegi, e o grande número dos meus votos foi dali, a minha obrigação é fazer com que isso seja atendido. E eu não estou, e eu gostaria de deixar isso bem claro, eu não estou fazendo favor nenhum àquela população que confiou os votos em mim. Pelo contrário, eu, como homem público, como homem que tenho esta representação, eu fico honrado de poder usar essa tribuna para poder defender sempre, e eu vou defender essa região enquanto eu tiver força, porque eu acredito que ali nós teremos muitas possibilidades em relação àquele local. Era isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente. Quero agradecer ao senhor por essa oportunidade e agradecer a todos pela paciência de terem me ouvido. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Mello, senhores funcionários, vereadores presentes na casa, eu, mais uma vez, queria utilizar esse horário para fazer um breve comentário sobre a audiência pública que aconteceu ontem aqui na Câmara dos Vereadores. Audiência pública solicitada pela Comissão de Saúde e que foi onde houve a discussão sobre os problemas que afetam até o momento a Secretaria Municipal de Saúde. Estávamos aqui presentes muitos médicos, o plenário estava lotado aqui embaixo, com mais gente lá em cima. Tivemos a presença de alguns vereadores, estava presente o vereador Ivanir de Mello, o vereador Roberto Monteiro, o vereador Tio Carlos, o vereador Edson da Creatinina, o vereador Jorge Manaia, os vereadores da comissão Carlos Eduardo e eu. E o presidente da casa se fez presente, o vereador Jorge Felipe. Eu saí com um misto de animado em relação ao pleito dos médicos e um pouco preocupado com algumas coisas que eu assisti aqui. Em primeiro lugar, essa discussão que vai fazer parte de uma audiência com o prefeito na próxima sexta-feira, essa audiência foi marcada pelos médicos das emergências, nesse movimento, juntamente com o sindicato dos médicos e o Conselho Regional de Medicina, no intuito de ouvir do prefeito qual a sua posição em relação ao desejo dos médicos. Também estava presente o vereador Tio Carlos, que acabou de chegar, me lembro de ontem, na audiência. E então, essa reunião com o prefeito, ela tem como função discutir a proposta que será apresentada pelos médicos das emergências do Rio. Há em tramitação
uma proposta da Prefeitura, do Secretário Municipal de Saúde, de terceirizar completamente o serviço de emergência, tirar todos os médicos estatutários das emergências, das 4 emergências municipais, e há uma proposta dos médicos dessas emergências solicitando uma reavaliação na política salarial, propondo o salário de 9.188, que é um piso nacional. O que eu ontem até distribuí esse documento para todos, que é um estudo que nós fizemos no nosso mandato, a respeito da situação, para que possamos ouvir, e eu estou muito preocupado com aquilo que se discutiu ontem e com a resposta do prefeito em relação à proposta dos médicos. O argumento número 1, utilizado pelo secretário de Saúde, é que não existem recursos financeiros, tanto para se dar aumento, quanto para se fazer um plano de cargos, carreiras e salários, e no momento também não há opção política da Secretaria em fazer um novo concurso público para suprir as 1.700 vagas que já existem. Não serão necessárias criar essas vagas, elas já existem. Apenas no banco não tem ninguém. São 442 clínicos, 124 pediatras e por aí vai, nas especialidades que mais atuam na emergência. O argumento de que não há recursos, nós estamos utilizando o que aconteceu no ano passado. Nos últimos 2 anos, a Prefeitura, na área da saúde, vem reduzindo o seu gasto com o pessoal. Uma coisa é o que é votado no orçamento, outra coisa é o que é executado, liquidado no dia 31 de dezembro daquele ano. No ano de 2009, a Secretaria Municipal de Saúde gastou para pagamento de pessoal 1 bilhão e 64 milhões de reais. No ano seguinte, que foi o ano passado, 2010, a Secretaria gastou menos com o pessoal ainda, gastou 1 bilhão e 56 milhões de reais. O argumento de que a lei de responsabilidade fiscal poderia ser atingida, de que não haveriam recursos para esse dinheiro, ele é totalmente derrubado quando a gente analisa o documento da Controladoria que foi publicado no Diário Oficial do ano passado, no mês de janeiro, exatamente no dia 28 de janeiro de 2011, desse ano, que mostra que a receita corrente líquida da Prefeitura, em 2010, foi de 12 bilhões de reais e quebrados. Ela poderia gastar com o pessoal, que é o limite máximo da lei, 54% desses 12 bilhões, ou seja, 6 bilhões e 800, e ela, em vez de gastar 6 bilhões e 800, ela gastou apenas 5 bilhões e 118, ou seja, deixou de executar, se ela tivesse interesse, poderia gastar com o pessoal mais 1 bilhão e 700. O que a gente deduz daqui é que não houve vontade política e não falta de recursos financeiros. Quando a gente avalia as 2 principais secretarias em orçamento, que são a Educação, que teve um orçamento para esse ano de 3 bilhões e meio de reais, comparada com a Saúde, que teve um orçamento de 2 bilhões 998, ou quase 3 bilhões de reais, nós vemos que são as 2 secretarias principais em orçamento da Prefeitura. Mais ainda, quando comparamos uma com outra, é muito comum dizermos assim, nós não podemos dar aumento na educação porque são muitos funcionários, nós não podemos dar aumento na saúde porque os médicos ganham muito. Isto não é verdade. Primeiro, a Secretaria de Saúde tem hoje, segundo dados da própria Secretaria, 24 mil funcionários. Dos 24 mil funcionários, 4.470 são médicos. Ou seja, tem um número de médicos não tão grande quanto tem de professores. A Secretaria de Educação, enquanto a Saúde tem 24 mil funcionários, a Educação tem, até o dia da audiência pública, 2 semanas atrás, apresentado pela secretária Cláudia Costin, 51 mil funcionários, dos quais 38 mil são professores. Ou seja, quando se compara uma com outra, uma tem 54, uma tem 51 mil, a outra tem 24. Uma tem 4.400 médicos
a outra tem o correspondente de professores muito maior, 18 mil. Entretanto, os salários pagos, quando se fala que o professor ganha menos que o médico, não é uma realidade. O jornal O Dia de domingo mostra que, do dia 12, mostra que o prefeito abriu 7 mil vagas para professores, com salários que vão de 1.287 a 3.605 para 24 horas semanais. Ou seja, o médico, para ganhar R$ 3.600, tem que ser muito antigo, tem que ter muito cargo de comissionado, muitos anos, para poder receber um salário de 3.600. Então, o que fica muito claro nesses dados é que, no mesmo governo, na mesma prefeitura, a secretária de Educação resolveu fazer mais concurso público, resolveu não utilizar organizações sociais nas suas escolas. Enquanto que o secretário de Saúde resolveu o contrário, fazer menos concursos públicos, terceirizar a mão de obra com as organizações sociais e gastar, evidentemente, em outro lado. Enquanto para pagar funcionários públicos da saúde, nós gastamos ano passado 1 bilhão e 46 milhões, só para as OS nós gastamos 680 milhões de reais. Esse quadro todo mostra que se o prefeito quiser, eu estou falando isso tudo do orçamento do ano passado, se é verdade, eu acredito, que disse aqui a secretária de Fazenda, cresceu bastante o orçamento da prefeitura, a arrecadação da prefeitura cresceu muito, há mais dinheiro na prefeitura, há propostas importantes, então não será por falta de recursos que esse aumento não será dado. Como não será por falta de recursos que o secretário não propõe um plano de cargos, carreiras e salários que a Secretaria de Educação já está propondo. O que eu me preocupo é o que foi falado ontem aqui. Achei muito importante ouvir alguns vereadores dizerem que voltaram atrás. Foi até o caso do vereador Tio Carlos, que reconhece que o voto dado à lei das OS foi um voto que não está tendo resultado importante. E também o outro vereador que falou no microfone, que o vereador Jorge Manaia, foi muito sincero, dizendo que reavaliaria hoje o seu voto em relação às organizações sociais. Mas o que me preocupa foi o discurso feito aqui, tentando orientar os profissionais de saúde que tenham muito cuidado com o que vão pedir ao prefeito, porque existe uma lei aqui na casa, um projeto de lei aqui na casa, o PLC 41, que propõe profundas mudanças no regimento da Previdência do funcionário público. Profundas alterações no Prev-Rio, sob o argumento perigoso de que o Prev-Rio não duraria 7 anos se não houvesse uma grande reformulação. Um dos grandes fatores de faltar dinheiro para o Prev-Rio é a atual política de não fazer concurso público, não ter mais funcionários. Então é evidente, o monte do bloco dos aposentados cresce. E o bloco daqueles que pagam a aposentadoria, que são os funcionários da ativa, reduz. É evidente, se nós continuarmos a terceirizar essa mão de obra, nós daqui a pouco não teremos recursos, sim, para a Previdência. Esse é um dos valores. Se nós não soubermos aplicar os recursos do Prev-Rio, como não temos sabido aplicar até o momento, como aquele caso gravíssimo de desvio de 70 milhões de reais no início do ano, como não pagamento de parte da dívida do Tesouro Municipal com o Prev-Rio, que deveria estar em dia e não está, esses são fatores importantes. E levar para a discussão isso, eu só espero que o prefeito não nos diga que não pode dar aumento porque quer preservar o Prev-Rio. Porque aí, realmente, vai ter que ter uma discussão mais profunda e algumas explicações vão precisar ser dadas de por que o Prev-Rio vai tão mal assim, continua tão mal assim. Não adianta culpar só o governo passado. O governo passado já se foi há 2 anos e meio. Nós temos um novo governo há 2 anos e meio. Então, eu espero que, na sexta-feira, na reunião com o prefeito, nós possamos ouvir do prefeito boas notícias. E espero que todos aqueles que aqui vieram, usaram o microfone e se mostraram solidários aos profissionais de saúde aqui dentro, também se mostrem lá fora e na hora das votações aqui no plenário. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador
tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, obrigado. Obrigado ao companheiro Paulo Pinheiro. Quero dizer que eu estarei lá amanhã também e convido aqui a todos os vereadores para que realmente possam participar. O presidente desta casa assumiu que também estará presente. Aliás, queria também registrar isso, senhor presidente. Ontem o senhor também estava aqui na audiência pública. Queria parabenizar todos os vereadores. Mas também queria dizer, ontem houve uma cidadã que veio aqui se manifestar cobrando a ausência de alguns vereadores. Eu não tive a oportunidade de dizer na minha fala, mas, claro, justifico pelos colegas que não estavam presentes, porque, como sabemos, temos outras comissões, os vereadores desta casa todos estão empenhados em cumprir o seu papel, e aqueles que já tinham compromissos assumidos, infelizmente não puderam estar presentes. Mas essa reunião agora de sexta-feira, junto com o Sindicato dos Médicos, com os profissionais da saúde de uma maneira geral, seria muito importante que nós, vereadores, também pudéssemos lá, nessa audiência, junto com o prefeito. Aproveitando a oportunidade de justificar, quando eu disse que sou réu confesso, quando votei a favor das OS, primeiro que esse projeto veio para casa, eu estava ainda caminhando. E quando debrucei sobre as organizações sociais, as informações que eu até tive, como exemplo do que dava certo em São Paulo, eu até tive a Rede Sara como um exemplo, eu imaginei, opa, porque o que estava também sendo feito, as cooperativas, na grande verdade, estava uma lástima, aquilo estava acontecendo, não só desvios, mas principalmente a população estava sofrendo muito. E eu encontrei ali justificativa, na ocasião, por parte dos representantes do Executivo que vieram aqui justificar o projeto, eu encontrei amparo e votei. E digo, e já disse para alguns companheiros, como o nobre companheiro Paulo Pinheiro, me arrependi, porque, primeiro que agora é tarde, mas não estarei caminhando da mesma forma. Naquele instante, eu vi solução. Quando eu vejo que, por exemplo, as UPAs que estão sendo colocadas, por exemplo, na Cidade de Deus, está muito bonitinha, está tudo muito bem, mas cadê o médico pediatra? Não tem. Quando a gente avalia, porque as UPAs foram criadas para desafogar, com certeza, as emergências. A gente vai na UPA, vê dificuldade. Vai nas emergências, vê o caos. Aí, enfim, então eu quero, e aqui me manifestei ontem, claro que eu entendo que não é questão só de dinheiro, porque conforme o nobre companheiro disse, e também me pronunciei ontem aqui, força política, esta casa tem 10 médicos. Esta casa é bem representada. Então, preciso que o Executivo realmente escute essa casa. Falta dinheiro para a saúde, assim como na educação, pelo que me mostram, não. Os projetos são equivocados, ou então tem distorções. Isso, eu não sei se é gestão, mas alguma coisa está errada. Porque eu não posso, se tem dinheiro para a educação, e isso claramente, através do orçamento que votamos aqui nesta casa, a educação não pode ser diferente da saúde. Quando eu terminei a minha fala dizendo que educação e saúde são direitos básicos, que o político tem que ver isso como uma política de Estado, mude o governo ou não, que está dando certo, tem que ter continuidade. Então, é assim que eu procuro me colocar nesta casa. Então, queria aqui de novo convocar a todos os vereadores, seja da base do governo, seja da oposição, que possa sexta-feira, ir nessa audiência com os médicos, com os profissionais da saúde, que aqui tivemos dentistas, enfim, enfermeiros. Então, que os profissionais médicos possam receber, por parte desta casa, o encaminhamento de estarmos juntos, escutando. Quando eu disse aqui também ontem, nobre vereador Paulo Pinheiro, eu até fiz uma sugestão. Sei que isso desagradou algumas pessoas. Muitas vezes eu vejo o presidente do sindicato com soluções mágicas. Sentou ontem ali, colocou soluções maravilhosas. Nós temos que ter um pouco mais de responsabilidade. Nem tudo que se fala, nem tudo que seria realmente merecedor, e a gente entende que o profissional médico, infelizmente, ganha muito mal, e nós precisamos estar cada vez mais buscando melhores condições de trabalho, não se falou só em salário,
falou no plano de carreiras, cargos e salários, mas também se colocou muitas vezes aqui as condições precárias de trabalho. Então, essa é a nossa preocupação. A sugestão que eu fiz é que o presidente do sindicato possa, de forma absolutamente mágica, assumir a Secretaria de Saúde por um mês, porque o que ele coloca, eu apresento, ele vai resolver a solução em um mês. E não é assim, não funciona bem assim. Então nós temos aqui que encaminhar com um consenso, o Executivo é realmente quem tem que demonstrar vontade política de mudar essa realidade tão cruel, tão desigual com os profissionais da saúde. Mas precisamos avançar com o pé no chão, porque se não tivermos pés no chão, vamos estar aqui falando, e de novo não teremos avanço. Queria aqui parabenizar a Comissão de Educação desta casa pela audiência pública hoje, que nós estávamos tratando aqui da contratação dos professores de religião, e, é claro, falando sobre esse projeto que vamos estar cada vez, a partir dessa semana, tentando aperfeiçoar, tentando melhorar, e aqui nós escutamos, aí sim, todas as religiões, aqueles que quiseram estar presentes, e foi realmente um grande avanço. Então eu queria parabenizar na pessoa do nobre companheiro Paulo Messina, que estava presente, mas os demais membros da Comissão de Saúde, dizendo que é assim que a gente vai conseguir aprimorar esse projeto. Importante que tenhamos, sim, o ensino religioso nas escolas, porém, temos que ouvir a todos, para que não tenhamos aí um projeto que não seja realmente, que contemple todos os credos. Dentro do primeiro momento da minha fala, eu queria aqui agora registrar que hoje, na nossa cidade do Rio de Janeiro, está acontecendo o primeiro Fórum de Oncologia Pediátrica. Está aqui no auditório do BNDES. E eu queria, vou ter que dar um pulinho lá hoje, porque todos nós sabemos que o diagnóstico precoce, no caso das doenças infantis, infantos juvenis, posso dizer, está salvando cada vez mais vidas. Já está provado, dentro de uma estatística, que quando existe o diagnóstico precoce, a possibilidade de que essa criança consiga se recuperar é de 70% a 80%. Então, é muito importante que toda a classe médica, especialmente os pediatras, que possam realmente tentar colaborar para que nós tenhamos cada vez mais precocemente o diagnóstico do câncer infantil. Então, eu queria parabenizar o Instituto Desiderata, que é o responsável por esse fórum hoje que está acontecendo na nossa cidade. E, por fim, senhor presidente, queria registrar que na semana passada eu falei aqui sobre a rua Assis Republicano, lá na freguesia, que, inclusive, os moradores de lá receberam a visita do zelador, aquele personagem do jornal Extra, que teve a felicidade, atenção, senhores vereadores que estão me ouvindo, o zelador foi recebido pelo prefeito Eduardo Paes na sexta-feira. Eu sei que às vezes conversamos com alguns vereadores aqui, eles falam que têm dificuldade de serem recebidos pelo prefeito. Então eu quero dizer que o zelador, esse personagem aí do jornal Extra, despachou diretamente com o senhor prefeito. Então eu espero que o zelador tenha despachado com o senhor prefeito a situação da rua Assis Republicano, que foi objeto de reportagem do jornal Extra, que o personagem esteve lá nessa rua. E essa rua realmente precisa, de forma imediata, da atenção do Executivo. Não só na Secretaria de Obras, como também a Rio Luz. Então, mais uma vez, queria parabenizar o zelador, que acabou até tendo essa audiência com o prefeito. Espero que os moradores da rua Assis Republicanos sejam contemplados com as melhorias que foram solicitadas. E, por fim, agora, não poderia deixar quer dizer, como venho fazendo toda semana também, de parabenizar a Secretaria Municipal de Assistência Social por um trabalho continuado em relação a recolher, tirar a população usuária de crack das ruas, particularmente se tratando de crianças. Esta ação
que tem por parte do Ministério Público, também da primeira vara da infância e adolescência, através da sua juíza Ivone Caetano, que acatou a possibilidade da internação compulsória desses jovens que estão no crack. Então, vamos lá, senhor secretário. Parabéns, vamos lá. Esta semana estou esperando outra diligência integrada com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, porque assim vamos cada vez mais conseguir reverter esse quadro tão cruel que é a juventude nas drogas. Essa população de rua está realmente sendo acolhida, sendo endereçada aos orfanatos não, desculpa, como é que se diz, agora me fugiu a palavra, as casas de acolhidas, a Casa Viva. Isso tudo é exatamente o que nós estamos pedindo, porque senão ficamos só no discurso e, infelizmente, quem está no mundo das drogas precisa da prática. Então, encerro as minhas palavras, agradecendo mais uma vez a oportunidade e não deixando sempre de dizer que temos aqui, cumprindo o nosso papel, cobrar do Executivo quando ele é inoperante, mas também estarmos aqui presentes, valorizando e parabenizando quando o Executivo cumpre o seu papel. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tio Carlos. Próximo orador inscrito, senhor vereador Israel Atleta. O senhor tem 10 minutos. Boa tarde a todos, a mesa, os vereadores presentes. Para a gente é muito importante estar aqui. Paulo Pinheiro falou um assunto importante, que a saúde é um assunto sério, não só aqui no Rio, como no Brasil. Uma nota aqui no jornal o Globo, eu tinha comentado sobre as ciclovias, né? E falei sobre o arco cicloviário. E a gente vê a crítica, né? E querendo uma CPI. Só que eu acho que a gente tem que primeiro ver, né? Porque quando a gente paga um serviço, a gente quer o serviço perfeito, né? Então, acredito que eu não acompanhei de perto e estou aí junto com vocês, tá? Nessa luta, com cada projeto, com cada vereador. Eu não quero tomar o tempo, mas agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência às proposições recebidas. Requerimento número 1258, de 2011, do vereador Carlos Caiado. Requeiro à mesa diretora, com fruto no regimento interno desta Casa de Leis, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao senhor Arthur Repsold Neto, executivo, presidente do Grupo GL, exemplo de dedicação aos serviços de suas funções e, em especial, por uma efetiva contribuição ao desenvolvimento da economia, do turismo e do entretenimento em nosso município, um ícone da nossa cidade, estendendo-se ao estado do Rio de Janeiro e ao país. Plenário Teotônio Vilela, 7 de junho de 2011, vereador Carlos Caiado. Os senhores vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado.
Requerimento número 1259 de 2011. Autora, vereadora Tereza Berger. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao empresário Marcelo da Silva Brandão. Plenário Teotônio Vilela, 1º de junho de 2011, Tereza Berger, vereadora, líder do PSDB. Os senhores vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, queria falar aqui, eu acabei de conversar aqui com o vereador Leonel Brizola, eu tive ontem, através de um servidor aqui da Câmara, a notícia, né, do falecimento do ex-vereador Mário Dias. E conversei com o vereador Brizola, que me parece que já houve lá uma homenagem lá do PDT, mas eu queria fazer esse registro, em primeiro lugar, pela relação de amizade que eu tinha com o vereador Mário Dias. O vereador Mário Dias foi um vereador que, nessa Casa de Leis, teve um comportamento daqueles que nós podemos dizer de um parlamentar digno, correto na sua atuação, radical no sentido mais exato da palavra, que é aquele que vai na raiz do problema, né? E o vereador Mário Dias tinha uma história como vereador, colega nosso aqui na casa, e tinha outra história como médico pediatra. Eu conheci o Mário Dias como médico pediatra lá em Bangu. Ele cuidou da minha filha, cuidou do meu filho, cuidou, na verdade, dos filhos de muitas pessoas que eu conheço no bairro de Bangu. Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, fiquei triste, dei a notícia à minha filha. Minha filha dizia sempre que tinha medo do Mário. Porque toda vez que ela ia no consultório do Mário, ele mandava dar injeção nela quando ela era pequenininha. Então, ela criou aquele trauma, né, de toda vez que ia no tio Mário, era para tomar injeção. O Mário Dias foi vereador pelo PDT aqui, num período difícil da cidade do Rio de Janeiro, e se comportou da forma mais exemplar que um vereador pode se comportar. Nós, como eu disse, cultivamos uma relação pessoal de amizade. O Mário Dias, uma vez quando pouco se falava da questão ambiental, nós fomos procurados aqui na Câmara por um grupo de moradores lá do Mendanha, dizendo que lá no alto do Mendanha, onde tem um vulcão, não sei se todos sabem que no Mendanha tem um vulcão extinto aqui do Rio de Janeiro, né? E tem lá uma piscina linda, e estava tudo depredado, e os moradores nos procuraram, e nós fomos lá junto com alguns militantes da causa ambiental verificar a situação. Chegamos lá, eu e o Mário Dias já não era tão jovem, né? Ele faleceu agora com 82 anos para 83, então ele já devia ter mais de 60 anos. Chegamos lá, subimos por uma trilha até o alto do Mendanha, 1h30 caminhando. Vários jovens, né? Eu também, na época, era jovem, há 20 anos atrás. O Mário era o mais velho do grupo. Subimos, depois constatamos que, de fato, havia lá uma depredação, a questão ambiental, registramos para depois tomarmos medidas junto aos órgãos ambientais do município e do Estado. Voltamos, né, daquela caminhada, e o Mário Dias, com a firmeza, né, de um parlamentar, como eu disse, digno, apesar do prefeito da cidade à época ser o prefeito Marcelo Alencar, que era vinculado ao partido dele, ele junto conosco tomou todas as medidas para que a prefeitura sanasse aquele problema. Foi também um defensor, assim, intransigente da causa dos direitos humanos. Junto com o Mário Dias, eu visitei várias delegacias policiais do Rio de Janeiro, numa época em que se desrespeitava muito os direitos humanos. Não havia ainda o Conselho da Criança e do Adolescente como existe hoje, não havia Conselho Tutelar, havia uma coisa no Rio de Janeiro chamado Delegacia do Menor, aqui na Rua do Lavradio, que era
um depósito de crianças menores infratores, e eu estive lá junto com o Mário Dias para fazer a denúncia em nome da Comissão de Direitos Humanos dos maus tratos que aquelas crianças sofriam. Uma vez eu brinquei com o Mário e disse para ele o seguinte: Mário, você é o único cidadão que eu conheço, assim, ao vivo e a cores, stalinista assumido, né? O Mário escreveu um livro sobre Stalin. E, apesar do momento político que vivíamos, todos fazerem críticas duras ao Stalin, o Mário tinha uma convicção elogiável, né? Independente de concordar ou não com ela, de fazer uma defesa intransigente do que ele chamava do legado de Stalin. Por isso escreveu um livro sobre Stalin. Eu achava aquilo uma situação tão contraditória, porque eu ia no consultório do Mário Dias e chegava lá, via ele atendendo aquele monte de crianças inocentes, né? E eu entrava com a minha filha no consultório do Mário. Minha filha um dia entrou comigo lá com febre, inflamação de garganta. O Mário atendeu minha filha, ficou 1 hora comigo falando sobre comunismo, sobre Stalin, sobre socialismo, sobre... Enfim, era uma figura adorável, era uma figura, eu diria, até pura, no sentido do que é a política que nós vivemos. Então, foi com muita tristeza que ontem eu tive essa notícia do falecimento do companheiro Mário Dias. Eu recebi aqui desse servidor, que foi assessor do Mário Dias, esse cartãozinho que a família dele distribuiu, né, no dia do sepultamento dele, e com uma frase singela que eu queria só fazer aqui a leitura rapidamente antes de encerrar. Bom, aqui, ele faleceu dia 20 de maio, né? Hoje são 13 de junho, já se decorreram mais de 20 dias do falecimento desse companheiro, bravo companheiro, Mário Dias de Alencar. Tem aqui uma frase que é: quero paz e liberdade, sossego e fraternidade, na nossa pátria natal, desde a cidade ao deserto. Quero o operário liberto da exploração patronal. É uma frase, um pequeno poema de Patativa do Assaré. A sua missão está cumprida. Inúmeras batalhas foram vencidas por você, que lutou pela justiça social e pela democracia. Agora chegou seu merecido descanso. Sua família e amigos, companheiros, sabem que você viverá eternamente em nossos corações. Queria deixar aqui, do fundo do meu coração, minhas condolências à família do Mário, à filha, à esposa, aos amigos, e deixar aqui registrado a você, meu companheiro Mário Dias, que tantas lutas travamos juntos. Tenha certeza que você escreveu o seu nome na história do Rio de Janeiro como um bravo combatente da justiça social, da igualdade, e que você foi um vereador que dignificou a condição de vereador, dignificou a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro com a sua passagem por essa Casa de Leis. Obrigado, nobre vereador Adilson Pires. E aí, meu querido? Com a palavra, pela ordem, a nobre vereadora Nereide Pedregal, que tinha pedido primeiro, vereador, logo após o senhor, tá? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu peço verificação de quórum, por gentileza. Atendendo à solicitação da nobre vereadora, eu peço a gentileza para que os nobres vereadores coloquem sua presença no painel. Lista lá no Vapadil, advogado, lista tríplice. Mário Sérgio eu pule de 10 para ganhar lá uma menção para desembargador e a gente assina essa. Pô, cara, se eu falar...
A presidência vai encerrar a verificação de quórum, tendo em vista que foi contestado 19 senhores vereadores presentes a quórum para dar continuidade. Com a palavra, o nobre vereador doutor Ivani de Mello. Tinha pedido pela ordem? Não? Comunicação de liderança com o nobre vereador Leomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Brizola Neto, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu pedi essa comunicação de liderança para fazer essa homenagem que foi feita agora pelo nobre vereador Adilson Pires, a um valoroso companheiro nosso nessa casa, Mário Dias de Alencar. Para se ter noção, Mário Dias, médico, um homem que teve sua vida dedicada a assistir aqueles que realmente necessitavam. Morador da Zona Sul, Laranjeiras, mas todo mundo achava que Mário Dias era morador da Zona Oeste. Por quê? Porque ele realmente resolveu, como médico, ter consultório na Zona Oeste e atender única e exclusivamente aquela população necessitada da Zona Oeste. Aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, uma pessoa, um vereador extremamente combativo, comprometido com suas convicções socialistas. Era realmente uma figura notável, exemplar, generoso, exemplar na sua generosidade, companheiro de todas as horas e que aqui exerceu com dignidade o mandato de vereador da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, essas pessoas estão desaparecendo, infelizmente. Mas, de qualquer maneira, cabe aqui, não só de minha parte, mas eu falo em nome do Partido Socialismo e Liberdade PSOL, que nós sentimos profundamente e manifestamos o nosso pesar pelo desaparecimento deste valoroso companheiro que certamente tanta falta vai fazer, como médico, como político, como homem que acreditava no processo democrático, na soberania do nosso país e que fez vários pronunciamentos desta casa voltados exatamente para a afirmação das suas convicções. Portanto, o nosso pesar, quero deixar registrado aqui, não só em nome do meu mandato, mas em nome também do meu partido. Obrigado, nobre vereador Leomar Coelho. Seguindo, sessão ordinária, ordem do vereador Adilson, por favor, pela ordem. Não, desculpe, é uma questão importante que eu já ia passando por ela. Nós temos na pauta da Câmara dois projetos, temos na Câmara dois projetos importantes para ser votado. Um deles trata da questão do saneamento da Zona Oeste. Não sei se todos tomaram conhecimento, mas há em andamento um projeto de transferência para a Prefeitura e a Prefeitura, consequentemente, transferindo para a iniciativa privada a gestão do saneamento básico da Zona Oeste. O outro projeto é o que trata da Transolímpica, com todas as implicações que tem esse projeto da Transolímpica. Então, para que nós possamos nos esclarecer sobre esses dois projetos, possamos tirar nossas dúvidas, possamos, enfim. No caso do transporte, desses dois projetos, a Prefeitura já realizou audiências públicas
do saneamento houve audiência pública, a Transolímpica também já houve audiência pública. Da Transolímpica, além da audiência pública, já houve várias reuniões, algumas eu acompanhei na Magalhães, outras em Jacarepaguá. Então, na quinta-feira próxima, depois de amanhã, nós convidamos o secretário da Casa Civil, Pedro Paulo, para estar aqui na Câmara e prestar informações e esclarecimentos a nós, vereadores, sobre esses dois projetos. Nós combinamos com o secretário Pedro Paulo, quinta-feira, às 14 horas, na sala da presidência, aquele salão grande da presidência, para que o secretário possa fazer uma apresentação tanto do projeto que tem a ver com saneamento da Zona Oeste, quanto Transolímpica, e a gente aproveitar para tirar nossas dúvidas. Então fica aqui o convite a todos os vereadores para quinta-feira, 14 horas, na sala da presidência, com o nosso secretário da Casa Civil. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 524/2009, de autoria do vereador Eider Dantas, que dá o nome de José Luiz Nunes a um logradouro público e nominado e situado nas proximidades da Rua Vicente Leoparassi, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Esperando liberar os postos de votações. Aí. Como votam os senhores vereadores Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas? Como votam o vereador André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Bencardino, Chiquinho Brazão, doutor Eduardo Moura, doutor Fernando Moraes, doutor Jairinho, Elton Babu, Ivani de Melo, João Cabral, Jorge Braz, Jorginho SOS, José Everaldo, Marcelo Ará, Marcelo Puí, vereadora Nereide Pedregal, Patrícia Morim, Paulo Messina, vereador Paulo Pinheiro, vereador professor Washington, vereador Remo, vereador Renato Moura, Rosa Fernandes, Rubens Andrade. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, presentes 18 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. A matéria voltará em votação. Seguindo, passando à matéria seguinte, em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 98/2009, de autoria do vereador Roberto Monteiro, que torna obrigatória a fixação de cartazes orientadores para a condução de mochilas, onde menciona e dá outras providências. O painel está liberado. Como voto, os senhores vereadores Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas.
Como vota a vereadora Andréia Gouveia Vieira, Argemino Pimentel, Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Elton Babu, Israel Atleta. Como vota o vereador Jorge Braz, Jorginho SOS, José Veraldo, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Ará, Marcelo Piuí. Como votam o vereador Paulo Messina, vereador Paulo Pinheiro, professor Washington, vereador Raymond, vereador Renato Moura, vereadora Rosa Fernandes. Votando Israel Atleta, Carlos Bolsonaro. A presidência vai encerrar a votação. Vereador José Veraldo computando seu voto agora. Obrigado, vereador. Bom, votação encerrada. Presente e votante, 21 nobres vereadores. Não há quórum para deliberar a matéria, que voltará em votação. Sendo a terceira constatação de falta de quórum para deliberar, a presidência, antes de encerrar a sessão, lembra que hoje às 18h30, solenidade para a realização da entrega de conjunto medalhas de mérito Pedro Ernesto, a organização não governamental Pequenos Corações, do nobre vereador Dr. Jorge Manaia. Convoco sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.